Olá, tudo bem? O Grande Julgamentos está no ar. No programa de hoje, vamos tratar da sessão do Supremo Tribunal Federal que julgou a ação direta de inconstitucionalidade número 5938. Eu explico do que se trata. A ADIM contestou a constitucionalidade de 2 itens da reforma trabalhista, editada em 2017. Mais especificamente, os que alteraram o artigo 394-A da CLT. O texto diz: as empregadas devem ser afastadas, sem prejuízo de remuneração, quando exercem atividades consideradas insalubres, em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico, recomendando o afastamento. E em relação às mães que amamentam e trabalham em locais insalubres de qualquer grau, a lei diz que o atestado também é obrigatório. Este professor de Direito Trabalhista explica pra gente quem determina o que é trabalho insalubre. As atividades insalubres, como regra, elas são estipuladas pelas normas regulamentadoras que são editadas pela pasta do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, através de seus técnicos, eles fazem uma definição, uma listagem de atividades que são consideradas insalubres e dentro dessa listagem de atividades que são consideradas insalubres, eles estabelecem limites de tolerância dentro de cada atividade. Os ministros analisaram especificamente a expressão da lei que diz o seguinte: quando apresentar atestado de saúde emitido por um médico de confiança da mulher. Essa parte da reforma condiciona o afastamento ao atestado médico. Esse trecho do dispositivo, ele coloca a trabalhadora numa posição de vulnerabilidade, porque seja pela ignorância de saber que aquela atividade ela oferece algum tipo de risco à sua saúde ou do recém-nascido, mas seja também, às vezes, por até uma pressão do patronado, né, a pressão do empregador para que ela não apresente tal atestado, que ela poderia se ver numa situação em que ela permaneceria trabalhando numa condição de risco e mesmo assim assumir esse risco. Um mês antes da sessão que mostraremos hoje, o relator, ministro Alexandre de Moraes, havia suspendido o trecho da lei da reforma trabalhista que exigia o atestado médico para o afastamento da lactante ou da grávida. No início da sessão, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, informou quais eram as entidades que participariam do julgamento. Requerente, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, interessado, Presidente da República, Congresso Nacional, a Missicuri, Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Belo Horizonte, Central dos Sindicatos Brasileiros e Confederação Nacional de Saúde. Depois da leitura do relatório, a palavra foi passada para o representante da Confederação Nacional de Saúde, um dos amigos da Corte. Atualmente, pelas regras das NRs, né, as regras do Ministério do Trabalho, um hospital como um todo, ele é considerado insalubre. Mas, dessa forma, ao se aplicar a regra da legislação de 2016, a gente vai ter uma situação absurda onde vamos dar o mesmo tratamento para o profissional gestante que trabalha na administração de um hospital, para que trabalha no almoxarifado, para aquele que trabalha dentro de uma maternidade e para aquele que trabalha num centro cirúrgico propriamente dito. Parece-nos nítido, de clareza meridiana, que há distinções, há diferenças nesse tratamento. E é por isso que a norma atual prevê a possibilidade do profissional demonstrar essas distinções. No contraponto, vamos exibir o que disse o representante da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. É uma norma atentatória à dignidade da pessoa humana, porque lhe impõe, frente ao poder econômico, uma situação de risco, inclusive, para da sua própria condição de empregabilidade. Ou seja, num momento em que a mulher passa por uma situação em que lhe é fragilizada a própria condição de trabalho, pela situação especial de gestante, a lei impõe um diálogo entre empregado e empregador, onde, nesse diálogo, o empregador entra numa situação fragilizada. Depois das palavras dos 2 amigos da Corte, um a favor e outro contra a constitucionalidade dos artigos da lei, o relator da ADIM passou ao voto. Da própria tribuna foi dita a questão da mulher que trabalha com carvão, carvoeira. Como que a mulher gestante, lactante, que trabalha no interior de determinado estado, com carvão, vai conseguir
um atestado médico atestando a insalubridade. Quando que ela vai conseguir marcar o atestado? Vai se deslocar? Qual a pressão que ela sofrerá para não apresentar esse atestado? Ou seja, é uma norma absolutamente razoável, inclusive para o setor de saúde. Uma vez que enfermeiras, e é a alegação que consta nos autos, auxiliares de enfermagem, onde a maioria realmente é sexo feminino, não serão, eu pergunto, não serão pressionadas a não apresentar atestados? Não poderão sofrer consequências? Com essas palavras, o ministro relator votou pelo provimento da ADIM. Em seguida, o ministro Edson Fachin seguiu o mesmo caminho. O que se está a proteger aqui é um tripé que está protegido pela Constituição: maternidade, nascituro e a infância. E é exatamente nessa perspectiva que atribuir às mulheres cuja naturalização das discriminações e cuja invisibilidade da sua própria condição, de seus direitos, não raro, é decorrência de uma sociedade e de um Estado que tem ainda deveres a cumprir nessa seara, impor mais esse ônus, que é o ônus de apresentar, segundo a regra, atestado de saúde por médico de confiança, que é a expressão, tal como o eminente relator fez referência, a afronta ao texto constitucional parece-me efetivamente direto. E não se trata de reconhecer às mulheres qualquer benesse do ponto de vista constitucional. Todos sabemos da história constitucional brasileira, que o processo constituinte albergou um conjunto de elementos protetivos das mulheres, precisamente pela sua conquista e pela sua luta histórica no plano da autodeterminação e da legitimidade de suas respectivas escolhas. Eu estou juntando a declaração de voto, senhor presidente, e acompanhando integralmente sua excelência, o eminente ministro relator. A gente faz uma pausa no Grande Julgamentos e volta daqui a pouco. Aguarde aí. O Grande Julgamentos de hoje aborda a sessão do Supremo que julgou a ADIM 5938. A ação questiona a constitucionalidade de 2 trechos específicos da reforma trabalhista editada em 2017. Esses 2 pontos dizem respeito a empregadas grávidas ou lactantes. Condicionavam o afastamento do trabalho considerado insalubre de mulheres nessas condições somente depois de emitido um atestado médico com essa recomendação. Já mostramos 2 votos no bloco anterior. Os ministros Alexandre de Moraes, relator da ADIM, e Edson Fachin votaram pela procedência da ação. Antes de mostrarmos os próximos votos, vamos esclarecer uma dúvida. Ambiente de trabalho insalubre é o mesmo para o homem e para a mulher? Há algum tipo de distinção de gênero ou situação física do empregado? A listagem que é elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ela leva em consideração apenas a atividade. Ela não leva em consideração o gênero, ou se é o homem que está exercendo a atividade, ou se é a mulher que está exercendo a atividade, menos ainda se a mulher que está exercendo aquela atividade, ela está lactante ou se ela é gestante. Então, e essa pergunta é muito interessante, por quê? Porque se o Ministério do Trabalho e Emprego tivesse estipulado esses limites de tolerância em relação à mulher gestante e lactante, talvez teríamos um critério maior ou melhor para determinar quando que realmente há necessidade da empregada gestante se afastar da atividade insalubre ou não. Neste bloco, vamos mostrar mais alguns votos, a começar pelo ministro Roberto Barroso. Ele também reconheceu que a exigência de um atestado médico por parte da trabalhadora grávida ou lactante é inconstitucional. Esta nova redação afronta o direito social à proteção da maternidade, afronta o princípio do melhor interesse da criança, consagrado no artigo 227, e afronta o chamado princípio da precaução, pelo qual sempre que existe risco ou incerteza,
deve-se favorecer a posição mais conservadora e protetiva. Por essas razões, presidente, eu estou acompanhando o ministro, estava acompanhando o ministro Teori na concessão da cautelar, nosso saudoso ministro Teori. Ah, foi você que deu a cautelar? Então, estou acompanhando o nosso aqui presente, para a alegria de todos nós, o ministro Alexandre de Moraes, e acompanho também no julgamento de mérito. Já a ministra Rosa Weber fez questão de enumerar as normas constitucionais ou infraconstitucionais que garantem apoio às trabalhadoras grávidas ou lactantes. E essas regras não são de agora. A Constituição de 1934, no título 4º da Ordem Econômica e Social, exalta o amparo à maternidade e à infância ao destinar ao seu amparo 1% das rendas tributárias da União, estados e municípios. No que diz com a proteção dos direitos individuais das mulheres, garantiu a igualdade de remuneração, proibiu o trabalho nas atividades insalubres, assegurou assistência médica e sanitária gestante, descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do trabalho e emprego, e determinou a instituição de previdência mediante contribuição igual da União, do empregado e do empregador, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de acidente do trabalho ou morte. Depois declarou que acompanharia o relator. Que a alteração promovida pela Lei 13.467, na redação do artigo 394-A da CLT, implica inegável retrocesso social, porquanto a revogar anterior norma proibitória do trabalho da empregada gestante e lactante introduzida no sistema normativo trabalhista em 2016, além de menoscabo ao direito fundamental à saúde da mãe trabalhadora, no que transfere ao próprio sujeito tutelado a responsabilidade pela conveniência, de atestado no sentido da necessidade de afastamento do trabalho. Acompanho o eminente relator, renovando os meus cumprimentos à Sua Excelência. É como voto. O voto seguinte foi do ministro Luiz Fux. Em 4 minutos, ele declarou que os trechos da reforma trabalhista questionados na ADIM retiram proteção à mulher, justamente porque dá a ela a obrigação de providenciar um atestado médico, recomendando o afastamento do local de trabalho considerado insalubre. Então, exatamente na linha do que Sua Excelência, o ministro relator, propôs e que os votos que me antecederam, eu também estou encaminhando a minha proposta de voto no sentido da procedência da ação, a fim de ver reconhecida a inconstitucionalidade da expressão quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento. Ou seja, não há necessidade, a Constituição não exige, não há de se exigir através de uma lei de natureza infraconstitucional, como só ser, e então declara a inconstitucionalidade constante dos incisos 2 e 3 do artigo 394-A da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467 de 2017. O voto da ministra Carmen Lúcia também foi breve. Como aqui lembrou a ministra Rosa Weber, no seu primoroso e rico voto apresentado, até do histórico deste direito, a Constituição, na esteira dos documentos internacionais, vem protegendo a mulher e a criança, e é neste sentido que, nesta fase de gestação e de lactação, a mulher recebe esse tratamento especial no sentido do seu afastamento, que o ministro Alexandre de Moraes enfatizou, até dela mesma, porque ela pode não se afastar com receio, com medo de perder o emprego ou de ser considerado como se fosse uma vulnerabilidade, que a gestação não é uma bênção, e mesmo nestes casos acaba sendo retaliada por uma sociedade na qual qualquer possibilidade de afastamento do empregado opera em seu desfavor. Estou acompanhando integralmente o voto do ministro relator no sentido da procedência da ação, com não apenas os meus cumprimentos a ser trazido esse julgamento, já convolando o julgamento em julgamento de mérito, mas de uma forma especial ao voto da ministra Rosa Weber, que tão brilhantemente expôs todo o quadro e a trajetória dessa conquista de direitos. É como voto, presidente. Cabe também questionar se o médico que, porventura, ela tem acesso, se ele tem a habilitação técnica, capacidade técnica suficiente para verificar quais são os riscos que aquela atividade oferece à saúde da trabalhadora.
Porque nós não podemos invadir também na liberdade médica, que pode ser que ela procure o médico entenda, dentro do seu juízo, dentro da sua compreensão médica, de que aquela atividade não ofereça um risco e, de fato, aquela atividade oferece. Então, fica bastante complicado também sujeitar a trabalhadora a esse tipo de situação, porque pode ser que ela se veja numa situação de risco por uma indicação médica, porque o médico entendeu que ali não haveria um risco à sua saúde. Os votos dos outros ministros a gente mostra daqui a pouco, depois do intervalo. O Grande Julgamentos volta já. É muito bom saber que você está aí acompanhando o nosso programa. O Grande Julgamentos de hoje trata da sessão que julgou uma ADIM, questionando a constitucionalidade de 2 incisos da reforma trabalhista, editada em 2017, que mudaram a CLT, especificamente sobre o afastamento do trabalho considerado insalubre de mulheres grávidas ou lactantes. Quando se entra com uma ação na justiça para se discutir o direito adicional de insalubridade, o artigo 195 da CLT ele prescreve a obrigatoriedade de que seja submetida a uma perícia técnica. Ou seja, tamanha a dificuldade de se identificar quais atividades são consideradas insalubres ou não, que não basta uma prova objetiva de falar assim, não, eu trabalho com tal agente. Não. A necessidade que um médico do trabalho, um engenheiro do trabalho verifique o local de trabalho para saber se existe aquele agente insalubre e qual que é o grau de exposição e a frequência de exposição àquele agente. Então é algo realmente muito complexo. Como deixamos claro nos blocos anteriores, a reforma passou a exigir das mulheres, nessas condições, a obrigação de providenciar o atestado de saúde, recomendando o afastamento. A ação julgada, a ação direta de inconstitucionalidade julgada recentemente pelo Supremo, focou especificamente nos trechos do inciso 2 e 3 do artigo 394-A da CLT, que traziam a obrigatoriedade de que, para que aquela empregada, gestante ou lactante, se afastasse da atividade insalubre, ela apresentasse um atestado médico comprovando que aquele agente comprometeria a sua saúde ou a saúde do recém-nascido. Até agora mostramos que todos os ministros entenderam ser inconstitucional essa exigência. Restam 5 votos, a começar pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ele afirmou que a norma claramente agride o que diz a Constituição no que diz respeito à proteção à família. E citou o político, advogado e jurista Rui Barbosa para compor o voto. Diz o patrono da advocacia brasileira o seguinte: medo, venalidade, paixão partidária, respeito pessoal, subserviência, espírito conservador, interpretação restritiva, razões de Estado, interesse supremo, como quer que te chames, prevaricação judiciária, não escaparás ao ferrete de Pilatos. O bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde. Portanto, eu, na linha deste iluminado trecho de Rui Barbosa, eu me permito saudar mais uma vez agora, na presença física, o ministro Alexandre Moraes, não só pelo voto, como pela liminar que concedeu no devido tempo. O voto seguinte do ministro Gilmar Mendes foi curto e direto. Também eu, presidente, queria cumprimentar o ministro Alexandre de Moraes e também saudar o belíssimo voto proferido pela ministra Rosa Weber a partir da base histórica do desenvolvimento do direito social do trabalho. E, sem mais delongas, acompanhar as inteiras, as manifestações que me antecederam. Até agora mostramos 8 votos, todos na mesma direção. Os ministros entenderam ser inconstitucional os trechos da reforma trabalhista que obrigavam a mulher a ter um atestado médico, recomendando o afastamento do local do trabalho considerado insalubre. Vamos agora a um voto diverso. Ministro Marco Aurélio. Toda visão alargada da proteção ao gênero feminino
acaba prejudicando o próprio gênero feminino, tendo em conta a regimentação de mão de obra, tendo em conta a postura que passa a haver, e repito, que a vida econômica é impiedosa, né? Passa a haver pelo tomador dos serviços. A mulher precisa ser tutelada, e tutelada, além do que se mostra razoável, tutelada além do que é, tendo em conta as leis das leis. E, finalmente, declarou divergência da maioria. Eu não tenho, quanto a esse requisito para o afastamento, eu não tenho como concluir pela inconstitucionalidade, prometendo que vou reexaminar o que acabo de exteriorizar, mas é fruto do meu convencimento, ante a cachapante votação até aqui. Concluo, presidente, pela harmonia, para mim, plena harmonia da reforma nesses pontos, reforma trabalhista, com a Constituição Federal. E, portanto, voto no sentido da improcedência do pedido inicial formulado nesta dia. Vamos agora apresentar, de uma só vez, os votos dos ministros Celso de Mello e Dias Toffoli, e ainda a proclamação do resultado. Apoiando-me nas doutíssimas razões expostas nos votos do eminente ministro relator, da eminente ministra Rosa Weber e dos eminentes juízes que os acompanham, tendo presente, inclusive, o substancioso parecer da douta Procuradoria-Geral da República, da lavra da eminente senhora Procuradora-Geral, doutora Raquel Dodge. Eu também, senhor presidente, peço vênia para acompanhar integralmente o substancioso voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, para, confirmando a medida cautelar que Sua Excelência já havia deferido, julgar inteiramente procedente a presente ação direta. Nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto. Agradeço ao ministro Celso de Mello, cumprimento os eminentes advogados, o relator, os votos proferidos. Peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a maioria no sentido de julgar procedente a ação e proclamo inicialmente que, à unanimidade, a ação foi conhecida e, por maioria, foi confirmada a medida cautelar e julgada procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão, abro aspas, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento, fecho aspas, contida nos incisos 2 e 3 do artigo 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, inseridos pelo artigo 1º da Lei 13.467/2017. Depois de anunciada a decisão, a gente encerra o programa de hoje. Assista também pela internet, youtube.com/TV Justiça Oficial. Até a próxima!